Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Prazer voltar aqui. Agora a igreja está maior e também está mais cheia, isso é muito bom, né? Espero que faltem cadeiras e falte espaço e precise brevemente fazer 2 cultos no domingo à noite, como está exemplo da noite, porque quanto mais pessoas aqui, melhor, louvando a Deus, né? Nosso Deus é o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Ele foi quem criou todas as coisas, Ele também nos fez, Ele é o nosso Criador. Infelizmente, a maioria da população mundial ainda não reconheceu isso, mas quanto mais pessoas reconhecerem isso e adorá-lo, melhor, inclusive para elas próprias, tá? Hoje eu quero falar um pouco sobre o sofrimento, mas sobre o sofrimento pelo qual o cristão passa. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Não sei se trocou o som também, mas está melhor. Ou se trocaram só o sonoplasta. Né, Leandro? Ótimo, tem que melhorar sempre. Segunda aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 11. E diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos, e ele ainda nos livrará, com a ajuda também de vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Nessa hora que estamos aqui cultuando o Teu nome diante da Tua palavra, confessamos a Ti, Senhor, nossa total dependência de Ti, nossa total incapacidade, nossa maneira falha, Senhor, de ser. Nessa hora queremos pedir a Tua bênção, a Tua misericórdia, para que o Senhor fale ao nosso coração, Deus. Tem misericórdia de nós, fala ao nosso coração por meio da Tua palavra. Consola aqueles que porventura estejam passando por tribulações. Usa aqueles que já passaram por circunstâncias semelhantes para consolá-las, Deus. E também o Teu Espírito, Deus. E enquanto eu estiver pregando a Tua palavra, Deus, convence os pecadores que necessitam de Ti, Senhor, para que não sofram eternamente. Amém. O tema de hoje que eu quero tratar com vocês é: para que os santos sofrem? Para que os santos sofrem? Eu preciso explicar antes 2 questões. Primeiro, a questão do sofrimento.
E segundo, a questão de ser santo. Todas as pessoas do mundo, de uma forma ou de outra, sofrem. O sofrimento é real desde que o pecado passou a ser uma realidade no nosso mundo. Desde que Adão comeu aquele fruto proibido, do qual Deus disse que não era para ele comer, o sofrimento, o mal passou a habitar também no nosso mundo, no planeta Terra. Com aquele ato de desobediência, Adão, que não é uma história fictícia, é muito verdadeira, porque está na palavra de Deus, ele fez com que ele era um representante diante de Deus de toda a criação, não somente do planeta Terra, não somente do paraíso onde ele vivia, mas de todo o universo, todos os planetas, aquele planeta que a NASA ainda nem descobriu. Adão era o representante de toda a criação diante de Deus, e pelo seu ato de desobediência, todo o universo então foi amaldiçoado por Deus, porque o representante da raça humana desobedeceu. Desde então, as pessoas continuamente sofrem e as mais terríveis desgraças acontecem. Os próprios filhos de Adão participaram de um ato bárbaro. Caim matou o seu irmão Abel. Não é de hoje que esse tipo de notícia circula. Hoje em dia a gente se choca quando liga a televisão e vê uma notícia bárbara, um homem matando seu próprio irmão, mas isso foi desde que o mal passou a habitar no planeta Terra, desde que o homem pecou. Então, de uma forma ou de outra, o sofrimento está presente na vida de todos nós. Quando a gente tem muito dinheiro, talvez não tenha saúde suficiente. Quando tem saúde, talvez não tenha dinheiro. Quando tem dinheiro e saúde, talvez não tenha paz. Quando tem saúde, dinheiro e paz, talvez não tenha com quem repartir. E assim é toda a humanidade. Sempre há alguma coisa ou a falta de algo que proporcione sofrimento nas nossas vidas. Por exemplo, eu sofro muito com o calor aqui de uma pessoa. Então, se um dia eu puder morar num lugar que faça frio o ano inteiro, eu vou sofrer menos. Mas pode ser que eu adquira uma doença na minha velhice que me faça sofrer mais no frio do que no calor. Então, nós não temos garantia de que não sofreremos aqui nessa terra. Isso é balela. Todas essas igrejas que estão pregando aí pela televisão e perto da casa de algum parente seu, talvez até perto da sua casa, que diz pare de sofrer, são mentirosas. Em nenhum lugar na palavra de Deus está escrito de que nós não sofreremos. Muito pelo contrário. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse, isso está em João capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições. Jesus foi quem disse. Jesus não se engana. O que a Bíblia manda não é a gente parar de sofrer, porque isso não é possível aqui nessa terra. A Bíblia manda a gente parar de pecar o mínimo possível, o que também não será possível acontecer de parar de pecar totalmente. Então, por causa do sofrimento que o mundo é acometido, por causa de coisas que nós não temos explicações, então os críticos da fé cristã, os céticos e muitas vezes ateus também, começam a querer negar a existência de Deus pela existência do sofrimento. Ora, há crianças que nascem e depois daquele surto de Zika, muitas crianças nasceram doentes com microcefalia. Há crianças que nascem com problemas no coração, há crianças que nascem sem um braço, sem uma perna, cega, surda, e consequentemente muda também, porque na verdade as pessoas que são mudas é porque não conseguem ouvir direito e aí não aprendem a falar. Então todo tipo de sofrimento há no mundo. Há pobreza, muita gente passa fome todo dia. E além disso, há aquelas pessoas que são pessoas maravilhosas, pessoas fáceis de conviver, que passam por inúmeros problemas, muito tipo de sofrimento. Diante de tudo isso, então, os ateus e os críticos da fé cristã perguntam: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E esse é um questionamento que certamente já passou pela cabeça de todo mundo aqui, pelo menos uma vez na vida. Acontece, meu querido,
que a Bíblia diz que não há ninguém bom. Não há ninguém bom na terra, porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e foram afastados da presença de Deus, da glória de Deus. Quando a gente peca, a gente pode fazer isso de várias formas. Alguém pode pecar realmente provocando um mal terrível ao outro, matando, roubando ou provocando algum outro tipo de sofrimento direto. Alguém pode pecar falando, xingando, amaldiçoando alguém, ou mesmo alguém pode pecar desejando mal. A inveja é pecado, o orgulho é pecado, achar que é melhor do que o outro é pecado. Não perdoar aqueles que nos fizeram males é pecado também. E Jesus disse que aquele que não perdoar o seu ofensor, não terá o perdão divino. Aleluia. Eu nem tinha pensado. Não, meu não, pode ser. Eu nem tinha pensado nisso quando falei. Fazia parte do sermão, tá? Agora que eu me toquei. Bem, aproveitando. E aí eles dizem: por que coisas más acontecem a pessoas boas? Na verdade, a pergunta que deveria ser feita era: por que coisas boas nos acontecem a nós que somos maus, que somos pecadores? Por que nós somos tão abençoados? Por que nós temos o que comer todos os dias se nós não merecemos nada de Deus? Por que nós temos um emprego? Por que nós temos o que sustentar nossa casa neste país que está passando por um período terrível? Por que nós temos uma cama para dormir? Porque se chover essa noite, essa chuva não vai nos molhar enquanto estivermos dormindo? Porque quando a gente acordar amanhã, a nossa comida não vai ter apodrecido na geladeira, porque vai ter energia elétrica? Ou seja, porque coisas boas nos acontecem, já que nós somos tão maus diante de Deus? Outra questão diante do sofrimento é: quem é que determina o que é bom? Como é que eu sei? Como é que a gente sabe o que é bom? Como é que você sabe que nós não devemos matar as crianças, por exemplo? Nós só sabemos o que é bom, nós só temos um padrão estabelecido na nossa cabeça do que é bom, porque Deus existe. Ele é o padrão da bondade, Ele é a própria bondade. O argumento dos ateus dizendo por que coisas más acontecem a pessoas boas é um tiro nos pés. A gente pode perguntar para eles: então, como é que você sabe o que é bom? Você só sabe o que é bom porque há um padrão definitivo do que é bom, e este padrão é universal. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo tem uma lista do que é certo e do que é errado fazer. Há um senso de moralidade. A Bíblia diz isso de duas maneiras. Em Eclesiastes, Salomão escreveu que Deus plantou no coração humano a semente da eternidade. E em Romanos capítulo 1, Paulo disse que Deus colocou a sua lei na consciência humana, e por isso qualquer pessoa, cristã ou não, sabe que há um padrão a ser seguido, sabe o que é bom e sabe o que é mal, sabe inclusive quando está certo e quando está errado. Isso é o sofrimento. Não adianta negá-lo, mas também não adianta negar a realidade da bondade de Deus. Segunda questão: o que é um santo? Se você perguntar o que é um santo a um padre da Igreja Católica, ele vai dizer que um santo é alguém que foi um grande cristão e que hoje nós fazemos uma imagem de escultura de gesso ou de outro material, e que na verdade nós não adoramos aquele santo, mas é como se fosse uma foto da nossa esposa que a gente tem na carteira. Ele não pode dizer nossa, porque ele não tem esposa, eu é que posso, né? Uma foto de um parente que está na nossa carteira e que a gente lembra de vez em quando. O que é mentira, porque na verdade eu tenho uma foto da minha esposa aqui na minha carteira, mas quando eu estou aflito, eu não oro para ela, eu não me ponho de joelhos diante dela, eu não clamo por socorro a ela.
eu peço coisas a ela que a gente pode resolver. Para preparar o almoço, como se precisasse. Não precisa, né? Que ela me peça, que me faça algum favor, que pegue um copo com água, que me ajude. Mas socorro só vem do alto. Na verdade, a Bíblia é que define o que é um santo. Santo é a palavra que significa separado por Deus. O Novo Testamento utiliza a palavra santos no plural, sempre no plural, para se referir aos cristãos por 42 vezes. Os cristãos são os santos, aqueles que foram separados por Deus para servir a Deus. É interessante que, embora nós sendo pecadores, Deus quase não nos chama mais de pecadores, aqueles que receberam Jesus na sua vida. A Bíblia só menciona, o Novo Testamento só menciona que o cristão é pecador pelo menos 3 vezes. Eu acho que não tem mais do que isso. Se alguém lembrar de outra ocasião, pode falar. No Pai Nosso, ele diz para que nós devemos pedir perdão a Deus, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se nós temos ofensas, nós somos pecadores. Em Tiago, capítulo 4, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo constitui-se em inimizade com Deus? Os cristãos são chamados de infiéis aí. E em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. No mais, a Bíblia não nos chama de pecadores, nos chama de santos. Porque é assim que Deus nos vê agora em Cristo, como pessoas que Ele comprou com o seu próprio sangue e que nos separou para adorá-lo. Então, o sofrimento existe realmente e os santos também existem. E quando essas duas coisas se encontram, para que isso acontece? Eu não estou perguntando por que os santos sofrem, como se fosse consequência de erros nossos. Não. Nós sofremos, de acordo com o texto lido aqui, 2 aos Coríntios 1, verso 3 ao verso 11, por pelo menos 3 razões. Ou para 3 razões. Primeira, está nos versículos 4 e 6. Para consolar os outros santos futuramente. Veja comigo aí. Verso 4 e verso 6 diz assim: que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação é sofrimento, né? Por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Verso 6: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. Então os santos passam por sofrimentos para poder consolar outros santos, outros cristãos. A palavra de Deus fala do pastoreio, e há pelo menos cinco razões, 5 formas de pastoreio de acordo com a Bíblia, né? O pastoreio literalmente falando, um homem pastor, ele pastoreia animais, ovelhas. O pastoreio de Deus para conosco, Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O pastoreio de Jesus Cristo, João capítulo 10, versículo 10, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. O pastoreio de um líder que Deus escolhe para pastorear, como Eliano, por exemplo. Um líder, ele é um dos sacerdotes que pastoreia os outros sacerdotes de Deus, os outros servos de Deus. E o 5º tipo de pastoreio que a Bíblia menciona é o pastoreio mútuo. Nós pastoreamos uns aos outros. A Bíblia diz isso em vários lugares do Novo Testamento. Por exemplo, em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habita ricamente em vós. Aconselhai-vos e instruí-vos mutuamente em toda a sabedoria, com cânticos, hinos, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, o pastoreio aí se dá pelo ensino e pelo aconselhamento. Em Hebreus, em diversos lugares, diz para exortar uns aos outros no dia que se chama hoje. Nós devemos pastorear uns aos outros. E parte deste pastoreio é cuidando do sofrimento dos irmãos.
E nós podemos cuidar do sofrimento dos irmãos, contando como nós superamos as tribulações pelas quais passamos. Eu tenho um amigo que tem uma filhinha, ela tem 3 anos, coisa mais linda, esperta, bem engenhosinha, uma pecadorazinha linda de 3 anos, né? Mas é uma pecadora. E é da segunda barriga da esposa dele, na verdade. Este casal jovem, a primeira gravidez dela foi de 2 meninas, eram gêmeas, mas foi uma gravidez muito complicada, e no 6º mês de gestação ela perdeu. Uma das meninas veio a óbito, um dos bebês, né? Ainda na barriga, e aí teve que fazer o parto, né? Claro, após o parto o bebê já estava morto, e ele enterrou essa menina na segunda-feira, filhinha dele, e a outra foi para a incubadora na maternidade. E a esperança para amenizar o sofrimento do casal, da família, dos amigos, era que esse bebê que estava na incubadora sobrevivesse. Mas ela não sobreviveu. Na segunda-feira à noite ela veio a óbito também. Então na terça-feira ele enterrou a segunda-feira. E foi muito sofrimento. Nós somos amigos de infância, somos muito amigos, e eu vi o meu amigo triste, muito abalado. Ele mal falava e foi um momento muito difícil. Durante o primeiro culto fúnebre, qual eu não pude estar presente na segunda-feira, mas eu fiquei sabendo, um dos pastores presentes, o pastor que estava pregando, amigo nosso, conhecido nosso, ele havia também perdido um filho quando era criança, eu não sabia. O filho dele havia morrido não com um dia de nascido, mas com 1 ano. E há um abismo muito grande nisso. Eu não tenho filhos, mas eu sei que perder alguém que a gente viu nascer e morrer no mesmo dia é uma dor. Mas perder alguém que a gente já vê, que está aprendendo a falar, está aprendendo a andar, já tem 1 ano, é uma dor muito maior. E este pastor pôde consolar aquele casal falando da sua própria experiência. A perda que ele havia sofrido, acho que uns 20 anos antes, mais ou menos isso. É assim que acontece. Quando nós passamos por uma dificuldade, nós podemos ajudar outros. E o Deus que é soberano vai fazendo esse tipo de rodízio no meio do seu povo. Nós passamos por uma adversidade, porque o fato de ser cristão não nos isenta de passar por problemas. E aí vai chegar a hora que Deus vai aproveitar aquele sofrimento que nós passamos para abençoar outra pessoa. E quando chegar na sua vez, você vai chegar e vai conseguir consolar outro santo. E é para isso que nós sofremos, para poder consolar outros que já passaram, que estão passando por aquilo pelo qual nós já passamos. Há uma diferença na Bíblia entre provação e tentação. No capítulo 1 da carta de Tiago, ele explica essa diferença. Mas a palavra que é traduzida lá da carta de Tiago, da língua grega, é a mesma palavra, para tentação ou provação. Então os tradutores da Bíblia têm uma certa dificuldade para traduzir, porque é a mesma palavra. Mas como sabiamente alguém já explicou a diferença entre provação e tribulação, na minha opinião, foi a melhor explicação que eu já ouvi, é a seguinte: nós estamos na água, o diabo quer nos matar afogados, mas Deus quer nos ensinar a nadar. A tentação é aquela prova que vem querendo nos destruir. A provação é aquele sofrimento permitido por Deus para a nossa aprovação e para o nosso crescimento, para que posteriormente possamos consolar outros. Paulo disse isso aqui aos Coríntios. Ele disse que toda a nossa tribulação, e Paulo estava passando por muita tribulação, no capítulo 11 dessa carta, ele mostra no seu currículo de vida quanto ele sofreu, servia para consolar agora aqueles irmãos lá de Corinto que estavam sofrendo. Ok, então os santos sofrem para que possam consolar outros futuramente. Em segundo lugar, os santos sofrem para participar das aflições de Cristo.
Veja comigo, o versículo agora 5 e o versículo 7. Verso 5 diz assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, ou seja, derramam um pouquinho em nós, né? Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Verso 7: e a nossa esperança a vosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. Amém. Que história é essa de participar dos sofrimentos de Cristo? Quando Jesus estava crucificado, ele pronunciou 7 frases, né? E uma das frases que ele pronunciou foi numa palavra só, e está traduzido como está consumado. Está consumado, ele gritou. O que estava consumado ali era o preço, o pagamento pelo preço dos nossos pecados. No Antigo Testamento, Deus havia estabelecido que pelos pecados, o pecador precisava oferecer um animal, um cordeiro, sacrifício. Aquele sangue derramado, esfregado por cima do altar, aspergido por cima do altar, representava Jesus que um dia viria para ser o sacrifício definitivo. Então, durante muitos anos, durante milênios na verdade, os homens sacrificaram animais irracionais por conta de seus pecados. Mas chegou Jesus Cristo. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, diz Gálatas 4:4. Jesus viveu 30 anos lá em Nazaré, nasceu em Belém, mas depois mudou-se para Nazaré, quando ainda era bebê, seus pais foram morar lá. E ele cresceu, aprendeu a profissão do pai, se tornou carpinteiro, e aos 30 anos, na idade em que a lei dizia que os homens adultos deveriam servir como sacerdotes no templo, ele começa a pregar. Ele sai da carpintaria do pai, que talvez naquela altura nem estivesse mais vivo, e se torna um professor da palavra de Deus, um rabino. E ele sai pregando, ensinando a palavra de Deus, fazendo muitos milagres. E ele diz: eu vou morrer, eu vou me entregar, ninguém vai tirar a minha vida, eu vou dar a minha vida voluntariamente. Eu vou morrer pelos pecados do mundo inteiro. Quem crê em mim será salvo, quem não crê já está condenado. E chegou a hora. Depois de pouco mais de 3 anos pregando e ensinando por Israel, ele então foi crucificado. Quando ele estava lá, ele pagou, ele sofreu tudo o que era necessário sofrer pelo pagamento dos nossos pecados. Sim, hoje ninguém mais precisa sofrer para ter os pecados perdoados. Não precisa subir a escadaria da penha, nem de joelhos, nem em pé. Não precisa ir lá no Frei Daniel, como algumas pessoas foram agora, mês passado, no aniversário do Frei Daniel lá em Guarabira. Não precisa ir lá no Juazeiro do Norte, no Ceará. Uma vez eu fui lá, não pagar promessa, é claro, já era cristão, mas eu conheci lá. Eu sofri muito vendo aquelas pessoas lá. Começa a cidade inteira em prol do Juazeiro, do Frei Daniel. Ninguém precisa mais pagar penitência, nem se autoflagelar, nem se confessar perante um padre para receber seus pecados, nem rezar Pai Nossos, nem Ave Marias para ser perdoado. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu fiz a primeira comunhão na igreja católica, e é claro, a minha primeira confissão e única, eu contei acho que uns 5% dos pecados que eu sabia que era pecado naquela época, né? Isso aqui eu não vou dizer não, isso aqui eu também estou meio envergonhado, não vou falar. E o padre ouviu, era um padre jovem, não foi num confessionário, a gente estava sentado lado a lado, e as outras crianças que estavam sendo catequizadas estavam se confessando também na igreja, a igreja era um templo muito grande. E quando terminou aquela confissão, eu saí, não tive coragem de perguntar nada ao padre, fui até minha professora lá, a catequista, e eu disse: olha, o que é que eu faço agora? Ela disse: você vai rezar agora. Aí ele não falou, mandou você rezar nada, mandou rezar nada. Então é o seguinte: eu rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria, não sei o que mais lá, Vale na Santa,
Eu cheguei diante do altar lá da igreja, tinha várias imagens de escultura. Eu sabia, eu não acreditava naquilo. Eu não acreditava nas imagens. Antes de chegar lá para fazer a primeira comunhão, eu nunca acreditei. Eu nunca acreditei que um boneco feito de madeira ou de gesso pudesse me responder. E eu olhei, fiquei lá calado. Uma criança de 11 anos, pensando, fiquei olhando, e eu vou dizer para vocês o que eu pensei. Eu estou fazendo papel de besta aqui. E não fiz nenhuma reza. Também não senti alívio nenhum de perdão de pecados. 2 anos depois, quando eu me entreguei a Jesus Cristo, aí sim eu tive certeza que fui perdoado dos meus pecados. Aí eu senti os pesos dos pecados saindo, porque Jesus gritou lá na cruz: está consumado. Quem tem fé nele será salvo, quem não tiver será condenado. Mesmo assim, irmãos, mesmo Jesus tendo pago o preço dos nossos pecados, ele quis compartilhar algo conosco. E o que ele quer compartilhar conosco, entre tantas bênçãos, são os sofrimentos que ele passou. Paulo diz aqui, nesta carta, que nós estamos sofrendo um pouco do que sobrou dos sofrimentos de Cristo. Quero deixar bem claro que esses sofrimentos não são para a salvação, mas Jesus deixou um pouco do sofrimento para a igreja. E aliás, ele não diz isso apenas aqui. Os irmãos que quiserem conferir, Colossenses 1:24, Paulo diz a mesma coisa. Ele diz assim: agora alegro nos meus sofrimentos por vós, pelos colossenses, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Paulo agora estava completando o que restava do sofrimento de Cristo, ou seja, Jesus deixou um pouquinho para a igreja também. O apóstolo Pedro também falou sobre isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21, veja aí. 1 Pedro 2, 21. Pedro escreveu o seguinte: para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ou seja, Jesus compartilha as bênçãos com a sua igreja. Nós temos o perdão dos pecados, nós temos a vida eterna, nós temos comunhão, nós recebemos milagres de vez em quando, nós temos a comunhão com Deus, nós recebemos resposta de oração, mas também nós sofreremos. A igreja cristã sempre sofreu, sempre. Quando Pedro escreveu estas cartas, a igreja já estava sendo perseguida há muito tempo, já havia se espalhado por aquela região por conta da perseguição. Quando Paulo escreveu suas últimas cartas, as cartas a Timóteo e a Tito, ele estava preso, e ele estava para ser morto por Nero, o imperador maligno de Roma. Ao longo dos séculos, a igreja veio sofrendo perseguição, e mesmo que aqui estejamos cultuando livremente, com as portas abertas, o som bem alto e as luzes acesas, em muitos lugares do mundo, agora, nesse mesmo momento, ou não por causa do fuso horário, mas no domingo à noite, cristãos se reuniram escondidos. Cristãos simularam bater palmas, mas não bateram de verdade, para não fazer barulho e não chamar a atenção da polícia, porque é proibido. Uma amiga minha foi missionária no Egito durante 10 anos, e lá ela não podia andar com a Bíblia na mão. Podia ir para a igreja, mas não podia andar com a Bíblia na mão. É crime. Se alguém visse com a Bíblia na mão, poderia denunciar e ela seria presa. Nos Emirados Árabes, país rico, né? É para ser cristão na rua. Se alguém quiser, pode fazer culto em casa, discretamente, mas não é permitido abrir um templo cristão. Na Turquia, a região ali onde havia aquelas 7 igrejas da Ásia, aquelas cartas que Jesus enviou lá em Apocalipse capítulos 2 e 3, lembram? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes e Laodiceia, aquela região da Turquia. Hoje há apenas 1% de cristãos, e o Islã domina lá. Os cristãos que lá estão sofrendo, estão também
cumprindo o que resta dos sofrimentos de Cristo. Na Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo para o Evangelho, onde as pessoas passam fome diariamente, por conta daquele ditador maligno, como diria um amigo meu, no mínimo endemoniado. Os dados oficiais são de que não há cristianismo ali, mas há porque a igreja é indestrutível. Ninguém consegue parar a obra do Evangelho. Jesus disse em Mateus capítulo 13, contando aquelas parábolas sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, que o Evangelho, o reino dos céus, é semelhante ao fermento que a mulher bota na comida e cresce, a gente não sabe como. Uma pessoa pregando o Evangelho, uma nação inteira pode se arrepender e se tornar cristão. Então os cristãos que estão lá na Coreia do Norte são cristãos secretos. Estima-se que há cerca de 400 mil pessoas que fazem trabalho forçado na Coreia do Norte, e 100 mil delas aproximadamente são cristãs. Essa história que aquele baixinho louco lá vai querer explodir o mundo é tudo mentira. Eles não têm nem comida, vão ter arma, vão ter bomba atômica, é tudo mentira, pode ficar tranquilo. Mas os irmãos que estão lá estão sofrendo, estão participando das aflições de Cristo. Então, meus irmãos, quando o sofrimento chegar, se lembre que nós estamos sofrendo para consolar outros posteriormente, mas também estamos sofrendo porque faz parte do corpo de Cristo sofrer um pouco. Deus talvez não tenha deixado uma vida tão boa aqui para nós aqui na terra, mas tem um pouquinho de sofrimento para que a gente esteja cada vez mais desapegado aqui desse mundo. No final do ano passado, o Dr. Russell Shedd, aquele da Bíblia Shedd, onde vocês têm essa Bíblia, partiu para a glória. Partiu na última semana de novembro. E antes de partir, 1 ou 2 dias antes, ele gravou um vídeo pregando em casa, já muito debilitado. Ele pregou, viajou enquanto pôde. Ele só parou de viajar para pregar, mesmo aos 86 anos, uns 3 meses antes de morrer. E ele disse que as dores eram muito fortes, naquele vídeo em que ele encorajava os filhos de Deus a servir a Deus. As dores estavam aumentando muito. E ele disse: Deus está usando isso para que eu vá desmamando deste mundo. E 1 ou 2 dias depois ele partiu, desmamado desse mundo, partiu para o Senhor. A igreja de hoje, por conta da teologia da prosperidade, sobretudo, que é uma heresia, mas a heresia só vinga quando acha lugar no nosso coração. E a teologia da prosperidade foi uma heresia que tem vingado no nosso país, porque há inúmeros cristãos cobiçosos de ter a vida de outras pessoas. E a cobiça é pecado. O 10º mandamento é: não cobiçarás. Por conta da teologia da prosperidade, muitos cristãos nem pensam mais sobre o céu. Essa vida que nós levamos aqui com Jesus é boa, mas o céu será incomparavelmente melhor. Em 1 Coríntios 2,9, Paulo disse que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o que não penetrou no coração humano é o que Deus tem reservado para os seus. Ninguém sabe exatamente como é o céu. Paulo foi até o céu, ele diz isso nessa carta no capítulo 12, já preguei isso aqui, e ele diz que Deus o proibiu de dizer como era. Fica calado, essa não era a função de Paulo, era a função de João, mais de 30 anos depois. Nós participamos das aflições de Cristo, para que possamos também nos alegrar quando Ele se manifestar. Não é isso que diz o texto? Versículo 7 diz assim: visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que lá no céu não haverá dor, que não haverá sofrimento, que não haverá cansaço, que não haverá nem noite, só haverá dia, e nem haverá sol para reger o dia, porque a própria luz de Deus nos iluminará. Sabe aquela crise de coluna que você tem? No céu não terá. Aquela crise de rinite alérgica, no céu não terá.
aquela dívida para pagar, no céu já vai estar tudo pago. Sabe aquela angústia que a depressão provoca em muita gente? Só vai ficar aqui. No céu nós seremos completamente curados de tudo. Se somos participantes das aflições, seremos participantes também da consolação. Por último, irmãos, em terceiro lugar, para que os santos sofrem? Para aprender a confiar em Deus. Eis que diz o versículo 9, 10 e 11. Veja só. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do tão horrível perigo de morte. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos. É em Deus que você espera? E ele ainda nos livrará, com a ajuda também de vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Deus permite que nós passemos por sofrimentos nessa terra. Vocês estão me ouvindo bem? Deus permite que passemos por sofrimentos nessa terra, para que aprendamos a confiar mais em Deus. Muitas vezes a vida está calma demais, tranquila demais, e a gente se acomoda. Um filósofo brasileiro disse que o animal satisfeito dorme. É assim que nós somos. Quando nós estamos acomodados, satisfeitos, muito confortáveis, a gente relaxa com tudo. E talvez seja por isso que alguns de nós estejamos passando por sofrimentos, para que nós aprendamos a confiar mais em Deus. O sofrimento no meio do povo de Deus sempre é para o aperfeiçoamento da fé dos cristãos. Quando Daniel, o profeta Daniel, ele orava 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém, em direção de Jerusalém. Ele estava na Babilônia, e foi dado por decreto real uma lei que proibia as pessoas de orarem ao imperador durante um mês. Ele continuou orando em público, mas de repente ele foi parar na cova dos leões. Daniel era um servo de Deus que confiava no Senhor, mas com certeza quando ele saiu daquela cova vivo, inteiro, e viu os leões lá dentro, ele confiou muito mais em Deus. Aqueles 3 rapazes, Ananias, Azarias, Misael, Ananias e Azarias, que foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abdenego, amigos de Daniel, confiavam muito em Deus. E ele até disse: o nosso Deus a quem servimos, ele pode nos livrar, mas nós não nos prostraremos perante a tua imagem, Nabucodonosor. Era a imagem do tamanho de um prédio, daqui do térreo do solo até a cobertura do 8º andar, 27 metros de altura, banhada de ouro. Gastou-se muito naquilo, mas eles não se prostraram para adorar aquela imagem. Eles se mantiveram firmes diante de Deus, porque a palavra de Deus dizia para não adorar nenhuma imagem de escultura. E eles foram colocados literalmente numa fornalha, num lugar que o fogo era de verdade. Mas o imperador ficou tão furioso, que mandou acender muito mais, aquecer mais. Os homens, os soldados que jogaram eles lá dentro, morreram com calor. E de repente os 3 estavam em pé na fornalha de fogo, porque o fogo não tocou os filhos de Deus ali. Deus os livrou, e um anjo do Senhor estava com eles lá. E Nabucodonosor até olhou e disse: não foram 3 que foram lá jogados na fornalha? Há 4 lá dentro, e o 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Certamente era a própria aparição de Jesus Cristo ali, o anjo do Senhor, antes de encarnar, que entrou com seus servos naquela fornalha do fogo ardente.
Com certeza, quando aqueles 3 rapazes saíram de lá, a fé deles foi fortalecida, foi aumentada. Porque o texto bíblico aqui diz que é para produzir perseverança. É para produzir perseverança que nós passamos por sofrimentos. Irmãos, se vocês olharem para trás, como Daniel e como esses 3 servos de Deus, Misael, Ananias e Azarias, vocês também podem dar graças a Deus porque a fé de vocês foi fortalecida. Por meio das tribulações, nós aprendemos a confiar em Deus. O ruim é passar pela tribulação reclamando, não desfrutar do consolo do Senhor e do consolo dos irmãos durante a tribulação, e ainda quando a tribulação acabar, a nossa fé ser diminuída e não acrescentada. Aí o propósito não terá sido cumprido. Para encerrar, irmãos, quero apenas recapitular para que os santos sofrem, para que possam consolar outros futuramente, para participar das aflições de Cristo e para que aprendamos a confiar mais em Deus. Deus permite certo tipo de sofrimento para o seu povo, mas há um sofrimento que Deus não quer que ninguém passe, é o sofrimento eterno. Mas há um lugar reservado para os anjos rebeldes, os demônios, que é o inferno. A Bíblia diz, Jesus disse que o inferno foi um lugar que Deus criou para o diabo e os seus anjos, os seus seguidores. E Jesus também disse que todo aquele que nele crê será salvo, mas quem não crê nele já está condenado. E quem não crê em Jesus, quem não confiar em Jesus para ser salvo, passará toda a eternidade em sofrimento. E não importa se sofreu nessa vida ou se teve uma vida boa. Quem não crê em Jesus Cristo vai passar toda a eternidade longe de Deus, em sofrimento eterno. O inferno é um lugar tão terrível, tão miserável, que o próprio Jesus descreveu aquele lugar como sendo um lugar onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca se consome. Deus não quer que nenhum ser humano vá para o inferno, mas quem não crê em Deus, quem não confiar em Deus para salvá-lo, para perdoar dos seus pecados, quem achar que vai poder ir para o céu porque é bom, por sua própria bondade, por suas próprias forças, infelizmente, Deus, por conta da sua justiça, Deus é coerente e é justo, vai ter que punir esta pessoa, este pecador, no inferno por toda a vida. Mas se alguém entregar a sua vida para Jesus, não passará por essa condenação, ficará livre de todo o sofrimento, e aí vai desfrutar de vida eterna, de comunhão eterna com Deus, no céu, na presença de Deus, desfrutando apenas de alegria. É por isso que eu quero perguntar entre os visitantes, se há alguém aqui hoje que deseja entregar sua vida para Jesus, para que nós possamos orar, para que você receba o presente da vida eterna. Há alguém entre nós hoje que gostaria de fazer esta aliança com Deus e entregar a vida a Jesus? Alguém? Levante a mão para que possamos orar por você. Não havendo, vamos orar para encerrar. Deus amado, louvado seja o teu nome, Pai. Nessa hora te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor é bom, e te agradecemos também, Senhor, pelas provações que o Senhor nos permite passar, porque também são para o nosso crescimento. Deus, tenha misericórdia de nós, nos dá forças para passar pela tribulação, para consolar outros, também para saber ter sabedoria ao passar pelo sofrimento, sabendo que estamos cumprindo o que nos resta, os sofrimentos de Cristo. E também, Senhor, nos ensina a confiar mais em Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Passa a palavra aí, pastor.